Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente à nossa aula aqui de Direito Tributário no canal. Novamente aqui o professor Lucas. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas, compartilhar o nosso canal aqui do YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso a este canal que é novo aqui no YouTube. E meu objetivo, como vocês sabem aqui, é lecionar a disciplina de Direito Tributário para vocês que estão na graduação ou aqueles que estão prestando o exame da OAB. Então aqui o canal tem essa destinação exclusiva e o foco de atender este público, tanto os graduandos em Direito quanto aqueles que estão prestando o concurso da OAB para se inscreverem na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o canal é novo, né? Então, me apresentando mais uma vez, meu nome é Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Aqueles que tiverem dúvidas, pessoal, sugestões para o canal, o que melhorar, o que aprimorar na filmagem, até questões técnicas mesmo, por favor, deixem um comentário de vocês aqui embaixo, nos comentários mesmo, aqui embaixo do vídeo, ou se quiserem, entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu tenho um Instagram, um LinkedIn e um WhatsApp também para atendê-los. Todas essas redes sociais, elas estão salvas lá na minha página, na minha página na internet. Se vocês colocarem Prof. Lucas Direito Tributário, tudo junto minúsculo mesmo, proflucasdireitotributário.com.br. Lá vocês vão conseguir acessar as minhas redes sociais e conhecer um pouco melhor sobre o meu perfil profissional e acadêmico. E até seria melhor para a gente entrar em contato, para a gente conseguir ter esse feedback que eu acho muito importante. Né? Não só passar essa informação para vocês do tributário, mas vocês me passarem suas dúvidas e a gente se conhecer melhor. O canal é super aberto para todo mundo, né? Então eu acredito e as aulas são gratuitas, então o objetivo é justamente acessar a todos os estudantes, e quem tiver dúvida, fico à disposição para esclarecer vocês, tudo bem? Pessoal, hoje um tema que, novamente, não querendo ser repetitivo, eu sei que nós já tratamos do tema na aula passada, que é princípios do direito tributário, mas eu achei essa matéria, a parte que envolve o princípio da legalidade tributária, uma matéria de grande importância e que nós vamos precisar ter isso em mente, e eu deixei esse vídeo aqui justamente para tratar um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhes a respeito do princípio da legalidade. Nós já estudamos na aula passada, é verdade, mas esse vídeo é destinado justamente para a gente estudar um pouco mais sobre esse princípio, justamente porque nas próximas aulas, um dos temas vai ser justamente sobre fontes do direito tributário. E quando nós estudarmos esse tema, nós vamos ver que uma das fontes do direito tributário é justamente a legislação positivada. O texto de lei positivado pelo Poder Legislativo, esse texto de lei é uma das fontes do direito tributário. É da onde o direito tributário se origina, da onde as regras tributárias são moldadas, como é que as regras tributárias são estruturadas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando a gente estudar sobre fontes do direito tributário, nós vamos analisar os tipos de fontes e, dentre elas, a legislação positivada, a lei. Por isso que o princípio da legalidade é um princípio de grande importância, não só para o direito tributário, como vocês sabem, mas é para todo o direito público. É para o direito penal, é para o direito previdenciário, é para o direito constitucional, é para o direito administrativo, né? Então, todos os outros ramos do direito público têm como uma das suas bases o princípio da legalidade, tá? Como nós vimos na aula passada, pessoal, o conceito de princípio é uma norma que guia o ordenamento jurídico. É uma norma geral que guia o ordenamento de um determinado país. Quando a gente fala de princípios, nós estamos falando, portanto, de normas que têm, inclusive, origem dentro do texto constitucional, seja de maneira explícita ou de maneira implícita. Quando ele vem de maneira implícita, ou seja, não expresso no texto da Constituição, geralmente se extrai por meio da jurisprudência ou mesmo pela doutrina da disciplina. Muitos dos princípios do direito tributário se originam, inclusive, da doutrina do direito tributário, por construções da doutrina, como, por exemplo, o princípio do não confisco. Se vocês forem ver o texto constitucional, lá não vai estar escrito o princípio do não confisco. Então, o princípio que é implícito, mas que foi construído
ora pela doutrina, em colaboração também com a jurisprudência, com as decisões dos juízes, em especial pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 102 da Constituição, ele é a corte competente para fazer o conhecido controle de constitucionalidade e análise do texto da Constituição. E é ele que produz, por meio de sua jurisprudência, matérias, inclusive princípios que envolvem o direito tributário, os direitos de maneira geral. E em matéria infraconstitucional, ou seja, em matéria supralegal, em matéria de lei ordinária ou complementar, quem tem a última palavra e quem molda também pela jurisprudência é o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 105 da Constituição. O Superior Tribunal de Justiça também molda e cria jurisprudência em matéria infraconstitucional e também influencia na moldura do ordenamento tributário. Isso a gente vai ver quando formos estudar fontes do direito tributário. Mas o princípio da legalidade, como eu falei para vocês, é um princípio que norteia todo o direito público. O que é o direito público, como nós já estudamos? É a relação, ele estuda a relação entre o Estado e o particular. O Estado, que é o detentor do poder público, que tem como finalidade perseguir o interesse público, atender o interesse da coletividade. O Estado, que tem essa força, essa autoridade, que a ele é delegada pela lei, que a ele é delegada, que provém inclusive do texto constitucional, o Estado, ele tem o poder de exigir do particular alguma conduta. Isso a gente vê em várias áreas. E no tributário, a conduta de pagar tributo, aquela obrigação pecuniária, compulsória, que nós analisamos no artigo 3º do CTN. Então, o Estado, ele tem essa força essa que provém do texto legislativo. A lei, ela dá essa força ao Estado de cobrar uma exigência tributária, de cobrar um tributo e estabelecer as regras dessa tributação. Quando a gente fala em princípio de legalidade, é importante a gente ter em mente o seguinte: o Brasil, ele tem como sua origem um direito que a gente chama de direito romano-germânico, ou também como nós usamos a expressão de civil law. O que é um direito civil law? É um direito baseado no texto positivado, no texto que foi aprovado pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. E isso é muito típico do nosso ordenamento jurídico. Nós temos as leis positivadas. Nós somos um direito moldado no texto escrito. E isso vem desde o direito romano. Se vocês estudarem o direito romano, vários textos produzidos e princípios, inclusive, produzidos pelo direito romano, influenciaram a moldura do direito continental europeu, dentre eles o direito continental português. E Portugal, que colonizou o Brasil, trouxe como herança esse direito baseado no texto escrito. Agora, se nós analisarmos, por exemplo, os outros países, por exemplo, de origem inglesa, né, a própria Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, esses países, eles seguem uma outra família que a gente chama de common law, que é uma família muito mais baseada na jurisprudência. Quando nós estudarmos lá fontes do direito tributário, nós vamos ver que no ordenamento jurídico brasileiro, a fonte é a lei. Mas se vocês estudarem o ordenamento jurídico dos países anglo-saxões, dentre eles os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália, esses países de origem inglesa, eles têm como base, como fonte do direito, as decisões dos juízes, a jurisprudência. Portanto, é um direito mais jurisprudencial, que tem como fonte a decisão do juiz, que eles até usam um termo chamado judge-made law. O juiz faz o direito, o juiz dá origem, dá materialidade às regras jurídicas. Inclusive em algumas matérias de tributação. Agora, interessante que quando a gente fala em direito tributário, né, a gente fala de um ramo que é conhecido como um ramo núcleo duro. E mesmo em países, como eu falei da common law, que tem sua maioria baseada num direito muito mais baseado na boca do juiz, muito mais baseado nas decisões do juiz, mesmo no common law, exemplo da Inglaterra, nós temos um princípio que veio da Inglaterra e que influencia inclusive o nosso ordenamento brasileiro e o ordenamento de vários países, que é o chamado, que vem da Magna Carta de 1215, que é o chamado No Taxation Without Representation. O que isso significa? Não pode haver tributação, não pode haver taxação,
Não pode haver intervenção do Estado sobre o patrimônio do particular se antes não houve previsão de lei, se antes não houve autorização do Congresso, se antes não houve autorização do Parlamento. Mesmo na Inglaterra, que é um país que é o berço da common law, que tem sua maior parte, com certeza, do direito baseado na decisão do juiz. Quem for estudar o direito inglês, saiba que vai estudar as decisões dos juízes nas diversas cortes, nas cortes superiores, nas primeiras cortes, nas cortes que eles chamam de primeiro grau. Agora, em matéria tributária é interessante, e claro que há algumas exceções, mas o núcleo duro do tributário, mesmo na Inglaterra, é tratado pelo parlamento e não pelas cortes judiciais. Você vê que a matéria de tributação é tão sensível e tão dura que precisa ser apenas legislada, apenas positivada, apenas disciplinada pelo parlamento, pelo Congresso, pelo poder legislativo. E por que esse princípio é tão antigo? Na Inglaterra, se nós formos ver, por exemplo, a Inglaterra tem como sua moldura uma monarquia constitucional, né, a Inglaterra. Então, ela tem uma monarquia, ela tem um poder moderador, né, do rei, só que o parlamento limita. Então você vê como a atuação do parlamento é uma atuação muito antiga. Se vocês estudarem a época da Revolução Gloriosa, do século XVII na Inglaterra, se vocês estudarem as outras épocas também, na época do rei João Sem Terra, que é a época da onde se originou a Carta Magna, nós vamos ver ali que houve já a construção do princípio da legalidade atrelado à matéria de tributação. Então vocês veem que mesmo num país de origem anglo-saxã, de berço da common law, a lei já é vista como algo necessário quando se fala em matéria de tributação para evitar conflitos, para evitar o conflito do Estado com o particular. Inclusive, se vocês estudarem até mesmo a história de independência dos Estados Unidos, vocês vão ver que também aquela famosa Boston Tea Party, né, a festa de chá de Boston, as revoluções e conflitos que houveram nos Estados Unidos, no caso, os colonos que queriam a sua independência da Inglaterra, também envolveu questões tributárias, por estarem tributando além do que era previsto na lei. Então, vocês veem como a questão de tributação ela tem uma questão histórica muito forte, muito antiga, desde a época do direito inglês, desde a época do direito americano. Então, vocês veem que a lei, a questão de haver uma lei que dê segurança jurídica, que proteja o contribuinte dos arbítrios do Estado, isso já é de longa data. E claro que não poderia ser diferente essa noção aqui no Brasil, que é um país, sim, de origem legislativa. Todas as matérias aqui têm como origem a lei. E no caso, o direito tributário principalmente, né? Eu não posso ser tributado se não há uma lei anterior que preveja essa regra. Inclusive, com base no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, vamos ler aqui o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, o que ele diz para a gente? Olha que importante quando se trata dos direitos fundamentais. O inciso 2 diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você vê que esse é um dos primeiros incisos que está no artigo 5º, quando se trata dos direitos e garantias fundamentais. Isso está atrelado, inclusive, às garantias do contribuinte, ao direito fundamental de proteção do contribuinte, a proteção do seu patrimônio, a proteção da sua confiança, a proteção da boa-fé, a proteção do patrimônio do contribuinte contra o Estado, porque o Estado não pode, de uma hora para outra, né, querer cobrar a tributação do particular sem haver amparo legal. Quem é que vai me garantir essa proteção do Estado? Quem é que vai limitar o poder do Estado? Quem é que vai estabelecer as regras sobre essa tributação? É a lei. Então, a existência de lei, ela justamente existe para dar segurança jurídica. Você vê como aquele princípio que a gente já analisou, aquele sobre-princípio da segurança jurídica, como diz Paulo de Barros Carvalho, professor Paulo de Barros Carvalho, esse princípio tem como uma das suas balizas o princípio da legalidade, para que haja um sistema jurídico seguro, confiável, garantindo a proteção da confiança do contribuinte, confiança essa de não ver o seu patrimônio confiscado pelo Estado, é necessário que se haja o respeito ao que está na lei. O que está na lei deve ser observado pelo Estado. O Estado, que é ele que é o detentor do poder,
É ele que cobra efetivamente o tributo do contribuinte. Quando a gente fala de legalidade, para também dar maior contexto a esse princípio, a gente também precisa lembrar que é um princípio que rege não só o direito tributário, não é um princípio exclusivamente do direito tributário, é um princípio, como falamos, do direito público em geral, e dentre eles que disciplina toda a administração pública. Quando vocês estudam direito administrativo, esse também é um dos princípios estudados, a legalidade, que está previsto no artigo 37 caput. Por que a legalidade é importante quando se trata dos atos administrativos? Porque todo ato do Estado deve ser pautado na lei. Se ele não for pautado na lei, ele é nulo. O direito administrativo fala isso. Todo ato executivo, todo ato administrativo, todo ato do Estado que for feito contrário ao ditame e às regras e aos limites da lei, ele é nulo de pleno direito, ou seja, ele perde a sua eficácia. Ele não só perde a sua eficácia, mas ele perde a sua origem. Ele é, na verdade, como se fosse... ele nasceu sem a eficácia, né? Ele nasceu sem força. Então, ele perde a sua força desde a sua origem. Então, é o chamado anulidade, não é anulidade. Anulidade é diferente de nulidade. Nulidade, ele já nasceu nulo, já nasceu viciado. O ato administrativo que for praticado fora do limite da lei, ele nasceu viciado, ele nasceu limitado e, portanto, ele não tem força de exigir nada do particular. Inclusive, o particular pode exigir a nulidade desse ato administrativo e a administração pública pode rever o seu próprio ato, que é o princípio da autotutela que se vê lá no direito administrativo. Então, o Estado, quando ele vê que um ato que ele pratica é infracional, é contrário à lei, ele pode, de ofício, decretar a nulidade desse ato e revogá-lo. Mas cite um exemplo de um ato do Estado na matéria tributária. A exemplo do lançamento tributário. Nós vimos, por exemplo, quando analisamos o artigo 3º, lembra que quando a gente analisou o artigo 3º do CTN, ele fala assim: o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, olha o princípio da legalidade, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo ele é criado pela lei, mas quem dá materialidade ao tributo no mundo fático, no mundo real, é o ato administrativo. Então, a autoridade fiscal que tem o dever de cobrar o tributo do particular, se verificado que o particular praticou uma hipótese de incidência, ele deve cobrar o tributo. Se, por exemplo, o Estado vê que eu, Lucas, comprei um carro, o fato real, comprar um carro, é um fato passível de tributação de IPVA, por exemplo. Este fato que ocorre no mundo privado, no mundo comum, que é um fato lícito, comprar um carro, um automóvel, ele é um fato que dá uma obrigação tributária, que gera uma obrigação tributária de pagar um tributo, no caso IPVA. E o que o Estado, como é que o Estado vai dar materialidade a essa obrigação que já é prevista em lei? Por meio de um ato administrativo que se chama lançamento tributário. Esse ato que vai dar concretude à obrigação tributária, ao que a gente vai ver lá na frente, ao crédito tributário. Mas se esse lançamento tributário, esse ato administrativo, foi feito fora dos parâmetros previstos em lei, ele é nulo de pleno direito. Ele nasceu viciado. E, portanto, a administração pública fiscal, a administração fazendária pode verificar este ato e decretá-lo nulo desde sua origem. E aí ele perde sua eficácia. E aí o contribuinte não é mais obrigado a pagar aquele tributo, porque aquele ato nasceu viciado. Então você vê que o princípio da legalidade, ele é um princípio que rege todo o ato do Estado. E claro, é um princípio que nós sabemos que também tem previsão quando a gente fala em matéria tributária, com base no artigo 152 da Constituição. O que diz o 152? Olha só. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes da Federação, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, inciso 2,
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação... Desculpa, 150, inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Não é somente exigir tributo, mas aumentar aquele que já é positivado. Se eu quero aumentar a carga tributária, se eu quero aumentar um tributo que já existe, mesmo assim também precisa de lei. Não é só instituir um tributo, mas não só criar um tributo, mas também aumentar a sua carga tributária, é necessário que haja previsão legal. Uma coisa que é importante vocês terem em mente, pessoal, é o seguinte, quando a gente estudarmos sobre fontes do direito tributário. A Constituição Federal, quando vocês analisarem o texto constitucional, ela fala de vários temas do direito tributário. Mas a Constituição, ela não cria tributos. A Constituição estabelece competências. A gente vai ver isso com calma mais à frente. O que a Constituição faz? Ela estabelece quem pode tratar de qual assunto. União, você vai tratar de imposto de renda, importação e exportação. Estados membros, São Paulo, Rio de Janeiro, vocês vão tratar de ICMS. Municípios, tratem de IPTU. A Constituição, ela não cria tributos. Ela não dá origem a esses tributos que eu falei. Mas ela estabelece competência. Ela diz, a União vai tratar disso, o Estado vai tratar disso, o município vai tratar daquilo. Então é o seguinte, quando a gente fala de legalidade aqui, é claro que envolve o texto constitucional, e claro que a Constituição é fonte do direito tributário, mas quem dá a origem ao tributo não é a Constituição, é a lei. Inclusive a Constituição diz que há os tributos que são de competência desses entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, mas estes que têm competência tributária somente podem criar esses tributos por meio de uma lei. Uma lei que a gente chama de lei ordinária, lei comum, que é positivada pelo Poder Legislativo. Então, pessoal, é importante a gente fazer essas considerações e é importante a gente dizer que o princípio da legalidade tributária é também conhecido como o princípio da tipicidade cerrada. Então, o princípio da tipicidade cerrada é a mesma coisa que legalidade. O tipo, esse nome tipo, é um nome que inclusive é usado no direito penal. Não existe o tipo penal? Ah, aquele é o tipo penal homicídio. Aquele é o tipo penal latrocínio. Aquele é o tipo penal roubo. Aquele é o tipo penal peculato. Então, o tipo é uma hipótese. É uma hipótese possível de acontecer. Se ela acontece, incide a lei. Então, se alguém furta, isso é uma hipótese. Esse é um tipo que a lei prevê que pode acontecer. E se acontecer, se aplica uma pena. A mesma coisa o direito tributário. O tributário ele tem um tipo. O tipo que é a hipótese de incidência do tributo. O fato de comprar um carro, como eu falei, é um tipo. É uma hipótese de incidência do tributo. Comprar um imóvel urbano é um tipo. É uma hipótese de incidência do tributo IPTU, por exemplo. Então, quando a gente fala tipicidade cerrada, a lei estabelece quais fatos, que ela usa um termo, na verdade, não muito adequado, ela usa o termo fato gerador, mas quais são os fatos em que incidirá a tributação, em que incidirá a aplicação da lei. Então, por isso que é tipicidade cerrada. E cerrada porque ela é só aquela hipótese. Não pode ser passível de interpretação. É somente aquela hipótese. É cerrada, é dura, tem esse núcleo duro que não pode ser mudado. É o que a lei estabelece e não se mexe. E é importante dizer, gente, que a lei, a gente já comentou sobre isso, mas a lei ela estabelece o que a gente chama de regra matriz de incidência tributária. Nós vamos analisar mais à frente cada um dos tipos de tributos. Imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, vários tipos de impostos, de taxas, de contribuições. Cada um desses tributos, cada um desses tipos tributários, cada uma dessas espécies tributárias, são disciplinadas pela lei e a lei prevê o que a gente chama de regra matriz de incidência, ou seja, a regra
de como essa tributação irá ocorrer. Quando se fala de imposto de renda, qual que é o sujeito ativo e passivo desse imposto de renda? Quem é que vai pagar? Quem é que vai cobrar? Quantitativo, quanto que vai cobrar? Base de cálculo, alíquota? Quanto que vai ser a alíquota? Vai ser proporcional à base de cálculo? Quanto que vai ser? Qual vai ser a sua tabela de cálculo? Critério temporal, quando que vai ser cobrado? Quando que vai ser apurada esta renda? Quando que vai ser declarada? Critério pessoal, critério espacial, onde vai ser cobrado? A quem vai ser cobrado? Quem mora no Brasil apenas? Ou quem ofere renda lá fora? Então, essas hipóteses, né, quem é que vai pagar, quando, como e onde, é o que a gente chama de regra matriz de incidência tributária. Mas aonde eu vou encontrar essa regra matriz desse tributo? Na legislação. É como a gente disse, a legalidade ela serve também para garantir essa regra, para que o contribuinte tenha antecedência e saiba como é que a lei fala do assunto. Por que deve haver a lei? Para que ele saiba com antecedência quais são as regras de tributação, para ver se ele vai precisar pagar aquele tributo, quanto que ele vai pagar, como ele vai pagar, qual o tempo que ele vai pagar. E todas essas informações vão ter que ser prestadas pelo Estado, através da lei, para dar esta certeza, porque do contrário, quando se não há respeito ao que já foi positivado na lei, existe um desequilíbrio. Promove-se um desequilíbrio. O Estado pode, então, dizer o que ele quiser e o particular tem que adivinhar o que o Estado quer. Como é que a gente limita essa atuação do Estado? Pela lei. Dê um contexto histórico, mais ou menos, para a gente entender. Se nós analisarmos na história da França, né, claro que houveram abusos que ocorreram na época, abusos históricos que aconteceram, né, humanitários que aconteceram na época da Revolução Francesa, mas o que acontece? Quando a gente fala de legalidade, isso vem muito remetido naquela época em que se queria que o Estado não tivesse essa atuação absolutista, essa atuação que passe além do limite estabelecido pela lei. Antigamente havia as monarquias que eram absolutistas, em que o rei poderia dizer tudo o que ele quisesse e o súdito tinha que aceitar. Mas quem estabeleceu um limite foram aqueles ideais da legalidade que deram origem às exigências populares que haviam na época na França, que levou, por sua vez, o fim da monarquia absolutista na França. Então, não querendo entrar muito a respeito do que foi o contexto da Revolução Francesa, como é que ocorreu, né? O objetivo daqui não é falar sobre isso, mas é justamente para vocês entenderem. Aquele legado, né, da legalidade, haver legalidade, previsão de lei, para que haja uma previsão de como o Estado deve se portar, de como o Estado deve agir, o que o Estado pode cobrar do particular, justamente para que o particular não seja pego de surpresa, para que nós, pessoas comuns, o particular que eu digo, nós, pessoas comuns, não sejamos surpreendidos de uma hora para outra em uma cobrança tributária qualquer. A gente tem que ter uma certeza, a gente tem que ter uma previsão já vista em lei, já dita em lei. Então, por isso que existe a legalidade, né? E agora, claro, essa regra da legalidade, pessoal, é uma regra prevista na Constituição e é uma regra geral para todos os tributos. Então, a gente não pode dizer que a legalidade ela não se aplica, ela se aplica, na verdade, a todos os casos tributários, né? Não há exceção à legalidade. A exceção, quando se fala legalidade, não é exatamente a legalidade, mas as possibilidades que a Constituição já prevê, em que, em determinados casos, não há necessidade de haver lei para haver uma mudança específica em matéria de tributação. Por exemplo, a Constituição prevê, em casos de impostos extrafiscais, como nós já analisamos, a possibilidade de mudança de alíquota por mero ato do Poder Executivo. Então, a Constituição já prevê que não é necessário haver uma lei para que haja uma mudança da alíquota sobre impostos de importação e exportação, por exemplo, que são exemplos de impostos extrafiscais. Nesses casos, a Constituição ela permite que haja essa mudança de alíquota sem necessariamente haver uma lei
que estabeleça essa mudança, né? E por que não é necessário haver uma lei? Porque como esses impostos eles são muito dinâmicos e eles regulam as atividades do mercado, e as atividades do mercado, por sua vez, são muito dinâmicas, os impostos devem acompanhar essa dinamicidade. E como é que eles acompanham? Como é que pode ser cobrada mais ou a menos para acompanhar o ritmo da importação e exportação? É possível se mexer a alíquota. Essa alíquota que vai sobre a base de cálculo, esse percentual que se multiplica a base de cálculo do imposto, esse percentual ele pode ser mudado por mero ato do Poder Executivo, não necessitando de uma aprovação prévia do Legislativo por haver, inclusive, uma demora até se aprovar uma lei. Para se aprovar uma lei, se demora muito. E como as atividades econômicas são muito dinâmicas, não é possível haver essa espera. Então, a Constituição diz que nesses casos, para esses impostos extras fiscais, que servem para regular a atividade econômica ou para moldar alguma atividade econômica, a sua alíquota pode ser modificada por mero ato do Poder Executivo. A gente chama isso como uma exceção da legalidade, mas não é que a legalidade não se aplica ao imposto de importação e exportação. A União só pode cobrar esse imposto mediante lei, não é uma exceção à legalidade. É claro que se aplica a legalidade a todos os tributos, inclusive aos impostos extrafiscais. Só que no caso da alíquota, eles chamam de uma exceção à legalidade, mas na verdade é uma hipótese que a própria Constituição já prevê, que é possível haver essa alteração por mero ato do Poder Executivo, sem necessidade de lei. Então, é uma coisa que já é prevista na Constituição, que é o texto maior do que as leis. Então, não é que há uma ofensa à legalidade. Isso não é uma ofensa à legalidade, porque isso é uma previsão constitucional. Isso é uma previsão que já é previsto no texto da nossa Carta Magna. Tudo bem, pessoal? Basicamente, essas são as considerações que eu gostaria de fazer sobre o princípio da legalidade. Como eu falei para vocês, eu falei que a legalidade está ligada ao princípio da segurança jurídica, à proteção da boa-fé, à proteção da confiança. Respeitar o texto positivado pelo Legislativo é necessário para que haja um sistema jurídico equilibrado, para que haja um sistema jurídico confiável, para que haja um sistema tributário seguro, para que haja isonomia, como falei para vocês, inclusive. Para que haja isonomia entre o Estado e o particular, é necessário que o poder do Estado, que se pressupõe maior do que o do particular, seja colocado num patamar de igualdade com o particular. Como é que a gente limita esse poder do Estado? Pelo limite da lei. E a lei ela serve justamente para trazer essa isonomia entre essas duas partes e trazer um sistema mais equilibrado, mais possível de existir. Então, a legalidade ela serve para garantir, como nós sabemos, a segurança jurídica, a proteção à boa-fé, a proteção à confiança. E somente mediante lei que se pode criar um tributo. Lembrando que a Constituição ela não cria nenhum tributo, ela estabelece as competências dos entes federados. Então, a Constituição Federal, ela estabelece a competência da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, o que um pode tributar e o outro não, mas a Constituição Federal não cria em nenhum tributo, né? Quem vai criar é mediante lei. Então, a União, se ela quiser criar um tributo, ela tem que fazer por meio da lei. Tudo bem? Então, basicamente, são esses os elementos que eu gostaria de dizer. É claro que às vezes podem ter ficado alguma informação, vamos dizer assim, vaga, ficou alguma dúvida. Gente, princípio da legalidade é uma coisa tão interessante, é um tema tão intrigante, que há muitos pesquisadores que se dedicam a esse estudo. Se vocês quiserem, eu tenho algumas obras doutrinárias que eu me baseei, inclusive, para estudar, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse dilema. Quem quiser aprofundar muito sobre o princípio da legalidade tributária, há muitos que questionam, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário em matéria tributária, se isso não estaria intervindo na competência do Poder Legislativo de criar tributos. Então, há muita discussão sobre este tema, sobre a questão da legalidade tributária, que parece ser um tema muito batido, mas não. Existem muitos artigos produzidos, artigos científicos produzidos, livros publicados de diversos autores, de diversos doutrinadores, questionando a necessidade de se respeitar a legalidade para que assim haja a proteção do contribuinte
e a proteção do sistema, né, da segurança jurídica. Inclusive, nós somos conhecidos como um Estado democrático de direito. O que quer dizer um Estado de direito? Democrático de direito. O de direito, ele é limitado pelo direito. O Estado, para ser um Estado de direito, ele é necessário que seja regulado por um ordenamento jurídico, pela lei. A lei, ela existe para regular a ação do Estado, porque do contrário, ele pode se transformar em um Estado tirânico, um Estado autárquico. Então, para evitar que haja uma autarquia, uma anarquia, um Estado anárquico, um Estado tirânico, um Estado de terror, para evitar isso, é necessário que haja existência da lei, e claro, da lei maior, que é a Constituição, que servem para limitar as ações do Estado e garantir a proteção do particular, não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica, das empresas, para garantir também a liberdade econômica dessas empresas, para garantir o desenvolvimento do país. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, por favor, me passem. É claro que o tema da legalidade é muito mais vasto do que isso. O objetivo desse vídeo foi basicamente passar algumas informações a mais, ou relembrar aquelas que nós já estudamos sobre legalidade, e caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me avisem. E aí a gente vai conversar mais sobre o tema, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de curtir o canal, curtir o vídeo do canal. Não se esqueçam de acessar o meu site proflucasdireitotributário.com.br e de ver as minhas demais redes sociais. Me acompanhe. Um abraço, bons estudos a todos.